Novamente, mais uma vez, boa noite. A gente vai estar falando aqui sobre esses fundamentos da administração, com foco em gestão, competitividade e inovação. Então, a gente vai explorar o material que está presente no AVA, referente à unidade 3. Falando sobre isso, nós vamos estar falando sobre, primeiro, competitividade. O que é competitividade? A gente tem que estar bem entendido sobre competitividade, porque competitividade é uma das duas grandes preocupações das empresas. Antes, deixa eu enfatizar um fato. Tem-se as organizações, grupamento de pessoas que buscam vários objetivos. Organizações. Essas organizações, elas são ou um fim lucrativo, que aí nós denominamos empresas, ou são organizações sem fins lucrativos, que aí entram as instituições, que são aquelas que não buscam lucratividade e sim prestação de serviço de qualidade para o cidadão. Então, quando a gente fala de competitividade, ela está mais direcionada para as empresas, que é um dos grandes objetivos das empresas, porque elas competem no mercado. Então, é um dos grandes objetivos. Competitividade, o outro grande objetivo é lucratividade. Então, as empresas, que são aquelas que visam lucros, estão buscando competitividade e lucratividade. Competitividade e lucratividade. Nós vamos falar especificamente da competitividade. Eu quero que me dê o feedback aí. Estão ouvindo bem? Tá bom aí a audição de vocês, a audibilidade aqui do... Tá bom. Tá sim? Tá ótimo. E Sim, tá bom. A tela tá ótima? Tá todo mundo percebendo a tela novamente aí do conteúdo? Sim. Ok. Ótimo. Tem que ter um leve probleminha aqui, gestão que tá cortando aqui. Eu não vi isso. Isso, em um ambiente competitivo. É isso aqui. Estava errado lá na tela. Agora sim, está correto. A importância da gestão em ambiente competitivo. Então, a gente vai buscar essa gestão, que é o direcionamento de vocês, que é gerenciar, administrar a gestão e essa relação com competitividade. A importância da gestão nesse ambiente competitivo. Então, para isso, tem que entender o que é competitividade. Capacidade da organização de cumprir a sua missão com maior sucesso do que as outras organizações competidoras. Isso é competitividade. É a busca de cumprir a sua missão com maior sucesso do que as outras organizações que competem com você. Trata-se da habilidade de atender às necessidades e expectativas dos seus clientes melhor do que os dos seus concorrentes, em relação a esses clientes. Então, competitividade é oferecer com qualidade produtos e serviços melhores do que os seus concorrentes. Para Chavenato, competitividade consiste em fazer as coisas da forma certa, que aí nós conhecemos como eficiência, e fazer as coisas certas, que nós entendemos por eficácia, para então obter vantagem em relação aos seus concorrentes. O que ele está querendo dizer com isso, Chavenato, em relação à competitividade? Que a competitividade é uma consequência de você fazer tudo bem feito e o que tem que ser feito. Que aí, com certeza, você abre uma vantagem em relação aos seus competidores. Fazendo bem feito, corretamente, o que tem que ser feito, com certeza gera uma vantagem em relação aos demais. Então, competitividade. E ainda sobre competitividade, Chavenato, ele vai chamar a atenção dessa competitividade que ela fica ampliada no mercado globalizado. A competitividade já era acirrada antes da globalização, antes das aberturas, antes das derrubadas dos muros físicos e virtuais. Com a globalização,
onde você compete agora além do seu território, você vai competir com instituições, com empresas, virtualmente também, então isso aumenta a necessidade, o seu nível de competitividade vai aumentar muito mais. Há muitos anos, há muitas décadas, quando você só competia com a pequena empresa, competia com o mercado local, mercado daquela comunidade, aí você tinha uma competição menos acirrada do que hoje, que você tem que competir com o mundo inteiro. Então, o mundo dos negócios atual exige essa compreensão de outros idiomas. Por quê? Globalizou. Então, há uma necessidade de você conhecer novos idiomas para poder você alcançar uma demanda além daquela demanda local. E a outra demanda, essas demandas que se apresentam, elas vêm com outro idioma, ela vem com outras culturas, ela vem com outros costumes. Então, você precisa se tornar ainda mais competitivo para aquelas demandas, para aquele público que vem com características bem mais diferentes, bem mais distintas que as características locais. À medida que você vai expandindo o negócio, você vai precisar desenvolver capacidades, mais recursos, mais condições de operar para esse novo público. Assim, o gestor vai precisar ter melhores condições de capacitação profissional e mobilização pessoal para desempenhar suas atividades. Além de sua capacitação profissional, ele vai ter que ter mais habilidade para mobilizar pessoas, para poder alcançar essa competitividade, para poder manter-se competitivo. A competitividade é extremamente importante. É um alvo que você tem que ter focado constantemente. E para manter essa competitividade, é importante que você esteja evoluindo junto com os mercados. Os mercados evoluem, você, enquanto gestor, evolui e a empresa que você dirige, que você gere, que você administra, vai evoluir ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para esse ambiente competitivo, nós já temos, por exemplo, a era da informação. Nós já evoluímos, né? Estamos na era da informação. A competitividade já era difícil num mercado mais fechado, mais limitado, que não tinha fluxo de informação como nós temos hoje. O fluxo de informação, devido às tecnologias e à globalização, se tornou massivo, se tornou extremamente alto. Nós só falamos em Big Data, Big Data, Big Data, que é muita informação fluindo para dentro da organização. E aí você precisa saber trabalhar a informação, trabalhar a comunicação e gerar o conhecimento necessário para a empresa, para ela se tornar competitiva. Tudo isso em busca da sua competitividade. Essa informação que ela vem impulsionada para a globalização tem como a sua base o dinamismo da comunicação, quer dizer, a forma como a comunicação ela acontece é muito dinâmico. A comunicação hoje ela flui por vários meios físicos e digitais, físicos e virtuais. A principal mecânica da comunicação hoje são as redes sociais, são as mídias sociais. É o principal meio de comunicar hoje. Aí entra a capacidade, a habilidade do gestor em manipular tecnologias e as mídias para dominar essa comunicação, esses meios de comunicação. E a digitalização dos serviços. Cada vez mais os serviços estão convergindo para o digital.
digitalizando os serviços. Os serviços estão convergindo para o meio digital. Quer dizer, você está fazendo tudo isso por meio tecnológico. Todos os serviços, design, engenharias, arquiteturas, artes, tudo sendo digitalizado por conta dessa era da informação. Então, é necessário que o gestor ele desenvolva competências, desenvolva habilidades que lhe garantam o domínio sobre essas práticas novas que vão manter a competitividade do seu negócio. No que tange às organizações, as mudanças ocasionadas pelos avanços tecnológicos, elas colaboram para o aumento da competitividade entre essas organizações. Esses avanços de tecnologia, eles direcionam a rotina das empresas, a utilização inteligente de dados e a automação, e fomentam a tendência das organizações dependerem cada vez mais das informações para a rápida tomada de decisão. Quer dizer, a gente vai ver aqui que tecnologia, as mudanças estão acontecendo, e essas mudanças provocam a necessidade de inovações tecnológicas na empresa, para que a empresa ela possa se manter competitiva. E o processo de tomada de decisão, que a gente vai já falar na frente aí, ele é muito rápido também e é diretamente proporcional à produtividade, à competitividade da empresa. Os processos de tomada de decisão também, que a gente vai falar sobre isso. E aí entra a questão do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o recurso fundamental nessa era da informação. E principalmente hoje para a competitividade. Conhecimento. Quem retém o conhecimento, quem retém esse recurso intangível do conhecimento, a empresa que retém, ela está numa vantagem competitiva bem grande em relação às suas concorrentes. A sobrevivência da organização ela depende da sua capacidade de captar a inteligência e transformá-la em conhecimento. Captar a inteligência e transformar em conhecimento utilizável. E além de transformar tudo que está em volta em conhecimento, tem que disseminar também, porque o conhecimento ele não pode ficar só nas mãos de um indivíduo. Do gestor, ele precisa, para que ele seja aproveitado e para que gere novos processos e para que gere novas práticas, ele tem que ser disseminado em toda a organização, em toda a empresa. Ainda assim, só dessa maneira se cria valor para o negócio e a organização ela vai obter uma vantagem em relação aos seus concorrentes. O uso do conhecimento. Isso é um capital intelectual muito importante que gera competitividade hoje. Antes, algumas décadas, não era dado o valor que é dado hoje devido a essa evolução tecnológica. O conhecimento é fonte de vantagem competitiva. E o aprendizado? O aprendizado é que gera conhecimento. O aprendizado constante vai levar a organização a desenvolver novas habilidades, novas competências, gerando conhecimento e, com isso, gerando vantagem competitiva. Mas a empresa ela tem que saber aprender constantemente. Ela tem que ter essa habilidade de aprendizagem constante. A empresa ela precisa ter isso. Quando a gente fala a empresa precisa ter isso, na verdade, a maioria que precisa ter isso são os seus gestores. Essa habilidade de aprendizagem constante. Quer dizer, quando é que ocorre essa aprendizagem constante? As coisas estão acontecendo e você precisa tomar ciência do que está acontecendo e aprender sobre aquelas tendências, aprender sobre aqueles métodos, aprender sobre aqueles processos. Você precisa aprender. E não é simplesmente obter as informações, é gerar conhecimento. Isso que vai gerar vantagem para a empresa. Exemplo, a tecnologia 5G está chegando. Como a empresa ela vai se utilizar dessa tecnologia para melhorar os seus processos e gerar produtividade, e gerar competitividade?
Então, eu preciso aprender sobre a tecnologia 5G. E eu preciso aprender como utilizar essa tecnologia para o benefício da empresa, para gerar vantagem para a empresa. Eu vou precisar aprender sobre o 5G. Isso é aprendizagem constante. A empresa que trabalha com aprendizagem constante, ela vai obter automaticamente a flexibilidade estratégica. Ela vai trabalhar a flexibilidade estratégica, ela vai ter a flexibilidade estratégica. O que é essa flexibilidade estratégica? Flexibilidade estratégica é a capacidade da organização a qualquer tempo, ela se remoldar, ela se estruturar, ela se modificar para que ela possa manter o nível de competitividade mesmo diante de um ambiente de grande mudança. A flexibilidade estratégica é a prontidão da empresa em se readaptar em diversas situações. Então, ela precisa ser flexível. E flexível estrategicamente. Quando falo flexível estrategicamente, já percebendo a tendência e já buscando se adequar àquela tendência. Flexibilidade estratégica. Essa flexibilidade estratégica é uma consequência da aprendizagem constante. O gestor ele precisa estar ciente de tudo isso aí para que ele possa trabalhar métodos, mecanismos, seus recursos, suas capacidades para manter-se competitivo. Tudo isso para que a empresa ela possa se manter competitiva e estar, pelo menos, ou no mínimo, acompanhando as outras empresas, mas, na verdade, buscando superá-las o tempo todo, buscando a superação das outras empresas concorrentes. Tudo isso é para isso. Tudo que nós estamos trabalhando é para isso. Você, enquanto gestor, é que você que vai provocar isso, você que vai ter que disseminar isso, você que vai ser o agente transformador disso. Tem que começar pela gestão. A qualquer tempo, daqui a uns 10 minutinhos, vai fechar essa live, porque é só de 40 minutos, e eu abro automaticamente a seguinte para a gente finalizar o material, tudo bem? Eu gostaria muito que todos os que estão presentes aqui pudessem retornar, não perdessem, porque a parte final do material é tão importante quanto essa primeira parte. Agora, para que o gestor, como a gente viu lá, Chavenato, ele disse que, Chavenato, ele afirmou que o gestor, para que ele possa gerar competitividade, ele precisa ser eficiente e eficaz. Para que ele seja eficiente e eficaz, ele precisa ter algumas funções preponderantes nas suas atividades. Olha exemplos. Gestores eficientes e eficazes não são considerados chefes. Eles são líderes de equipe, porque eles não trabalham sozinhos. E eles não ordenam, eles lideram. Gestores eficientes e eficazes, eles lideram equipes, porque são pessoas que vão trabalhar para e com você. Então, tem que saber toda a forma, as habilidades enquanto líder de equipe. O gestor eficiente e eficaz, ele sabe negociar e delegar. E tudo isso aqui nós vimos que são papéis do gestor, que nós vimos lá atrás. Papel do gestor. Ele precisa saber negociar com pessoas fora da organização. E precisa saber delegar. Delegar é instituir poder de decisão para outros subordinados a ele. Instituir responsabilidade sobre a decisão para os abaixo dele, para os seus subordinados. Isso nós chamamos hoje de empoderamento. É empoderar seus subordinados para que eles possam se sentir valorizados e que são importantes para as decisões da empresa. Então, é importante saber trabalhar essas ferramentas junto ao seu público, junto aos seus colaboradores. Um bom gestor, ele tem que ser proativo, porque ele está sempre buscando novas informações e oportunidades para realizar seu trabalho.
buscando se capacitar constantemente, já pensando nas tendências, nas possibilidades, contemplando cenários e se adequando a eles. Isso é ser proativo. O gestor eficiente e eficaz, ele vai ter visão estratégica para o crescimento profissional, para o seu crescimento profissional e para o desenvolvimento da empresa, para manter a competitividade dela. O que é essa visão estratégica? É ver a longo prazo. Ver a longo prazo o que pretende para a empresa em 10 anos. O que você quer que aconteça com a empresa em 10 anos. Contemplar a empresa no longo prazo. E você precisa ter essa visão estratégica para você contemplar isso. O gestor deve estar comprometido com os valores da empresa, comprometido com a ética, comprometido com os costumes, comprometido com a valorização das pessoas. Então, tudo isso precisa estar visualizável pelo gestor. Ele precisa direcionar suas atenções para isso. Ele, para ser bem-sucedido, ele deve apresentar inteligência emocional para poder lidar com as situações e as pessoas. Inteligência emocional, saber responder da forma correta, ser diligente, ser empático. Isso é inteligência emocional. Ter uma visão de futuro e prever tendências que possam impactar a empresa, a organização, são atitudes essenciais dos gestores. Olha só, visão de futuro e prever tendências, para que a empresa possa manter-se competitiva, para não ser pega de surpresa. Então, precisa ter essa visão de futuro e prospecção de tendências. Além disso, aqui a gente vai ver umas fontes de vantagem competitiva de um negócio. Ali a gente já falou sobre o perfil do gestor, né? Até aqui nós estamos falando do perfil do gestor para que ele possa para que ele possa manter a empresa no nível de competitividade, numa situação de competitividade. Pergunta até bem aqui. Me dê o feedback aí. Está dando para entender? Está dando para absorver? Alguém pode me dar o feedback aí? É assim, professor. Posso continuar? Tá no nível? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Uma dúvida até aqui? Zero dúvida, professor. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado aos demais. Gente, por favor, a qualquer momento que não estiverem entendendo, vocês podem abrir o microfone e interagir comigo. Não fiquem sem tirar dúvidas. A necessidade da aprendizagem. A aprendizagem. Conhecimento é fundamental. Professor, o senhor vai disponibilizar esse slide aí, vai? Sim, o slide vai ser disponibilizado em PDF e também esse vídeo está sendo gravado aqui da aula e vocês vão ter disponível também. No AVA e no grupo, tá bom? Sim, senhor. Ok, Leonardo. Então, voltando para cá. Agora a gente vai ver fontes de vantagem competitiva de um negócio. Onde é que a gente vai encontrar elementos que trazem, que geram vantagem competitiva para um negócio? Primeiro, o que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é todo o recurso, ou a capacidade, ou o processo que pode gerar vantagem em relação à concorrência. Que seus fatores são positivos, que seus aspectos são extremamente poderosos, o suficiente para gerar uma vantagem em relação aos concorrentes. Então, recursos, capacidades, processos que pode gerar alguma vantagem em relação ao concorrente. Nós dizemos, então, que nós temos uma vantagem competitiva. Onde é que eu vou encontrar elementos que podem se tornar vantagem competitiva na minha empresa? Eu vou olhar para dentro dela. Eu estou olhando para dentro da empresa sempre. É uma análise interna. Em sua análise interna, eu vou estar analisando os recursos e as capacidades da empresa. Mas para isso a gente precisa entender o que são esses recursos e o que são essas capacidades, para que a gente possa olhar para eles
e verificar, através de uma ferramenta aqui que a gente vai apresentar, se esses recursos e capacidades podem ser vantagens para a empresa. O que são recursos? Recursos são todos aqueles produtos tangíveis e intangíveis que nós temos, que nós utilizamos para desenvolver trabalhos na empresa. Os recursos, tudo que nós temos, físico, intangível e tangível, que pode gerar, pode desenvolver uma atividade na empresa. Então, nós temos os mais diversos tipos de recursos. Basicamente, Chavenato classifica em 2 grandes grupos, materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis. Então, um recurso tangível são todos aqueles materiais, né, aqueles produtos, aqueles materiais aqueles recursos que podem ser quantificados, podem ser visualizados, podem ser contemplados. Aqui, nossos recursos tangíveis. Aí, exemplo, os móveis, os utensílios, equipamentos, os aparelhos tecnológicos, as pessoas. Tá? Então, ali são os recursos tangíveis. Os recursos intangíveis são aqueles ativos da empresa que eles não são verificáveis fisicamente, mas eles fazem parte da empresa, são componentes da empresa. Contabilmente falando, são ativos da empresa. Aí nós temos, por exemplo, capital intelectual. Capital intelectual é um recurso intangível da empresa. É o conjunto de conhecimentos agregados dos profissionais da empresa. É o capital intelectual da empresa. É um recurso intangível da empresa. A reputação da empresa. O pessoal olha para aquela empresa e o cliente interno também se identifica, olha para a empresa e não, aquela empresa